Uma coisa é o eu de 50 anos comentando sobre o meu eu de 20 anos, como é que era a minha vida, o que que eu já vi, refleti. Cara, é o Endrick de 17, Comentando do 16. falando de 16 como se Muito legal. tivesse assim, um século de diferença, né? Então, assim, é tudo muito rápido, eu acho que rede social, tá tudo muito apressado, né? Inclusive, esse amadurecimento forçado, né? Que eu acho que ele está sendo orientado, etc., mas, sinceramente, eu não acho que isso seja tão autêntico assim. Ele está tentando, né, amadurecer rápido, mas não é assim que funciona. Agora, eu quero não fazer uma é, pergunta você para a bota em dupla, água e fica pronto, sabe? porque assim, é muito importante o depoimento deles. Primeiro porque você conversou tete a tete com o jogador, como eles tiveram. A gente está vendo um corte de duas entrevistas, né? A coletiva e a exclusiva. E os dois podem dar um depoimento muito esclarecedor nesse sentido. Vendo os cortes, confesso que uma coisa me chama muito a atenção. E é uma atenção negativa. Quando que o Endrick foi criticado por ele ter raiva? Quando aconteceu de alguém falar mal dele, que ele não é bom jogador? Quando? O máximo que eu vi foram ponderações. Quando o Abel saca ele do time, porque o Endrick foi titular nos 12 primeiros jogos da temporada. Aí o Abel entendeu que o Endrick não estava pronto para aquele desafio e entre maio e junho ele fica sem ser escalado no time titular, inclusive sem ser relacionado em alguns jogos. E ele dá aquela entrevista famosa que ele estava se sentindo triste. Mas em nenhum momento, eu pelo menos vi o Endrick ser desrespeitado, alguém dizer que ele não valia os 60 milhões de euros que o Real Madrid pagou nele, alguém duvidar do talento dele ou alguém tratá-lo de forma desrespeitosa. O máximo que eu vi foi gente questionando se ele estava pronto com 17 anos para jogar entre adultos, mas nunca vi ninguém duvidar do talento dele. E me chama a atenção que essa mínima ponderação que foi feita possa ter despertado a raiva nele. Queria ouvir o depoimento dos dois ali sobre isso. É assim, Rizek, o mundo hoje, ele é um mundo assim muito, digamos assim, crítico e elogioso ao mesmo tempo e muito rápido, como disse o Serginho, né? Eu não sei a que ponto as críticas que ele ouviu reverberaram, como reverberaram nele, de que forma as pessoas que estão no entorno dele entenderam essas críticas e passaram para ele também, né? Porque tem isso também, às vezes ele não viu, às vezes alguém contou e rede social, haters, às vezes ele vai ler um comentário numa foto que ele posta no Instagram ou no Twitter, enfim. As redes sociais, elas potencializam muita coisa de ruim hoje, principalmente no futebol, tá? Futebol, política, a gente vê muita coisa envolvida nas redes sociais que potencializam críticas pesadas, pessoais. Eu não sei exatamente o que ele ouviu, além dessas ponderações que você falou em termos de futebol. Mas o que eu pude perceber nele, Rizek, assim, é uma vontade realmente de amadurecer, de tentar mostrar que agora ele virou a chave, de fato, que ele hoje consegue administrar melhor essas questões do futebol, né, Brizola? E eu fico pensando assim, cara, será que eu, Eric, com 17 anos, suportaria tudo isso que está acontecendo na vida? Uma hora, ele é uma promessa do Palmeiras, vira profissional com 16 anos, é vendido para o maior clube do mundo numa negociação que pode chegar a mais de 400 milhões de reais. A vida dele mudou, a vida da família mudou. O pai dele, até outro dia, limpava o vestiário da academia do Palmeiras. Hoje, ele é pai de um menino prodígio no futebol. Aí, de uma hora para outra, ele começa a ler muita crítica na rede social, e aí, de uma hora para outra, ele volta a ser titular, aí, de uma hora para outra, ele é convocado para a seleção brasileira principal e passa a dividir uma prateleira, assim, em termos de precocidade, com o Pelé, por exemplo. Cara, é difícil administrar isso com 16, 17 anos. A gente, com 50, talvez não administrasse um ano tão louco assim, né, Brizola? Não, pela forma como ele se expressou, Rizek, especialmente nas duas entrevistas, mas ontem na coletiva ele fala muito de que ele queria ler todas as mensagens, ele queria ver tudo precisava que de uma estava sendo aprovação, falado. talvez, né? Exatamente. E isso tem toda a pinta, não dá para cravar que porque a gente não conversou com ele exatamente sobre esse determinado assunto, mas que isso tem pinta de rede social, de que ele abria as redes sociais dele para ver e ouvir o que as pessoas estavam falando. Não me parece uma crítica muito segmentada, por exemplo, à cobertura jornalística. Eu fiquei com essa sensação porque ele fala isso, né? Depois das partidas eu queria
olhar todas as mensagens e ver o que as pessoas estavam falando sobre mim. E o Endrick, isso ficou muito claro até no gestual dele na temporada. Eu não sei se vocês têm essa memória, mas o Endrick, quando ele... Porque no fim do ano passado, o Palmeiras é campeão, ele começa a entrar no time e ele entra muito bem, ele entra como um rolo compressor, já vai fazendo gol, faz gol no jogo em que o Palmeiras confirma o título de fato, uma goleada, uma partida esplendorosa contra o Fortaleza no Allianz. Depois ele continua fazendo parte da equipe, porque o Palmeiras já está ali num processo de fim de temporada. E na época até se comentava que o grande reforço do Palmeiras para 2023 era o Endrick, porque o Palmeiras ia perder o Danilo e o Scarpa não continuaria. No Campeonato Paulista, ele de fato tem a sequência que você cita, Rizek, e ele demora para fazer gol. Né? Exatamente, ele só faz gol no primeiro jogo da final, contra o Água Santa na derrota por 2-1. E esse jejum passa a ser noticiado na Espanha, onde ele já tinha sido negociado com o Real Madrid. Quer dizer, sim, a coisa atravessou fronteira também. Não é só uma questão do Palmeiras, do estado de São Paulo, do Campeonato Paulista ou do Brasil, né? O Endrick, quando ele é negociado para o Real Madrid, ele vira um personagem mundial. Então, eu não sei como administrar isso também. E eu me lembro bem desse período que ele tem, de fato, ali no momento que ele sente um pouco essa transição, de pessoas falando, eu vi comentários na internet, eu lembro muito das pessoas falando, o Real Madrid comprou gato pro lebre, esse menino não vai virar, e a gente até comentava, eu lembro de discussões na nossa redação de São Paulo, falando, mas ele tem 16 anos, na época ele tinha 16, né, ele faz aniversário em julho. Ele tem 16 anos, se ele ficar 5 anos em uma fase, ele vai ter 21. O Brizola, Rizek, você sabe onde o Endrick poderia estar nesse momento? Jogando o Mundial Sub-17 e não na seleção principal. Isso é muito louco pensar isso. Então, de fato, eu tenho a sensação, Rizek, que as críticas foram mais direcionadas às redes sociais. E, claro, eu fico um pouco na linha do que o Eric falou, né? Quem se prepara... Nem na nossa época tinha, apesar de sermos jovens, nem na nossa época a gente tinha teria toda essa repercussão. O Ronaldo, fenômeno, não teve que lidar com redes sociais quando ele tinha 17 anos lá em 94. Então, eu também fico com a sensação de que está mais direcionado ao que ele ouviu na internet e internalizou isso. Eu fiz um desembarque do Palmeiras em Minas, quando o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Ele desceu do ônibus, aquela imagem para mim era muito, ela é muito marcante porque mostra o momento que ele estava vivendo. Ele se fechou integralmente, ele colocou o capuz, puxou era um capuz que você puxa a cordinha e fecha assim. Ele desceu como um Teletubby. Com medo, né? Com Exato, medo, não talvez. Queria ser visto. E chegou a fazer gol nesse período sem comemorar. O Endrick não sabe quem é o Teletubby. Será que eu não entreguei? Não sabe. Bacana. Eu comentei isso porque assim, o futebol, o jogador de futebol, o técnico, ele busca inimigos externos, geralmente na imprensa, muitas vezes, para trazer aquilo que ele acha que pode ser um combustível para o time dele.